Hoje vamos estudar a lição de número 6 desse trimestre. Uma lição que tem por título Folhas de figo ou lã de cordeiro? Ou talvez folhas de figo ou pele de cordeiro, né? Talvez alcançaria mais o ponto em que a lição vai mencionar. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, lemos assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a inspiração nos apresenta: as boas obras do povo de Deus têm uma influência mais poderosa do que as palavras. Bom, ao longo da lição nós vamos considerar esses pontos apresentados nesses textos e muitos outros que então estaremos aprendendo no decorrer desta lição. Vamos ao primeiro tópico, vivendo com a humanidade. Irmão Marcos, descreva o relacionamento que Deus busca ter com os seres humanos, tanto agora quanto na eternidade. Bem, pela palavra de Deus fica bem claro que Deus sempre se propôs estar com o ser humano, estar conosco. E lá, enquanto estavam acampados lá no Monte Sinai, receberam a lei, receberam orientações, e Deus também fez uma proposta, na verdade deu uma ordem para eles, para o povo de Israel, registrada aqui em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus queria estar com o seu povo de uma forma mais próxima, que a sua presença fosse sentida, e queria estar com eles. Deus se revelava na nuvem, né, acompanhando eles na peregrinação, mas de uma forma mais direta no santuário, através daqueles serviços que eram apresentados, eram feitos. E nós temos também em Apocalipse, o apóstolo João, apóstolo e profeta, estando em Pátimos, diz aqui que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E diz ele que viu também a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E então ele ouviu uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então o propósito de Deus é estar com o seu povo, é viver com humanidade. Ao criar o homem, conforme lemos em Isaías 43, o verso 7, diz lá que ele os criou para a sua glória. Na verdade, ele os criou para que revelassem a sua glória, para que andassem com ele, para que ele habitasse neles como o seu santuário. E Deus deseja realmente viver com o seu povo. Muito bem, então nós podemos perceber ou constatar, através do estudo da palavra de Deus e através daquilo que observamos, que naturalmente o homem foge de Deus, né? A tendência do homem é de fugir, de se afastar de Deus. E se Deus não tivesse qualquer ação em relação ao homem, a buscar ao homem, simplesmente não haveria aí uma salvação, uma possibilidade de resgate, né? Mas mesmo através das parábolas que nós encontramos lá em Lucas 15, e nós podemos tomá-las como uma analogia também do amor de Deus em buscar o perdido, como por exemplo na parábola da ovelha perdida, nós percebemos o interesse e o desejo de Deus de estar com os seus, com a sua criatura, né? E graças a Deus por isso, porque se dependesse do homem, jamais nós teríamos novamente encontro com Deus, né? Até a palavra de Deus, o apóstolo Paulo menciona que Cristo veio em nosso resgate, morreu por nós sendo ainda pecadores e, por extensão, não desejando qualquer contato com Deus. E se pensarmos no momento em que Adão e Eva pecaram, naquele mesmo dia Deus foi visitá-los. E ao invés deles estarem ansiosos para receber a Deus, eles fugiram. Mas graças a Deus que Ele quer essa proximidade conosco, né? Já lá no passado, através do santuário,
e na eternidade muito mais, pois nós teremos o privilégio de estar com Deus face a face e ter um convívio, então, para toda a eternidade. Vamos à pergunta B. Deus deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Com isso em mente, é possível ter amizade com aqueles que se opõem aos seus princípios? Olha, a palavra de Deus deixa bem claro que não são coisas assim conflitantes. Jesus mesmo deixou claro que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele acrescentou, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é apresentado também como símbolo das riquezas. Pessoa que tem o coração no mundo, né? Os tesouros desse mundo, os prazeres desse mundo, e ele não consegue se dedicar integralmente a Deus. Então, apesar de que muitos que professam servir a Deus, andar com Deus, demonstram na sua vida que o coração dele está em outro lugar. Está dedicado às riquezas, aos prazeres, ao sucesso mundano. E outros ainda realmente revelam uma amizade com o mundo, né? Querem ter as duas coisas, querem servir a Deus, querem ter a bênção de Deus, querem ter o prazer de estar na sua presença, mas ao mesmo tempo demonstram amizade com o mundo. E aqui nos diz Tiago, no capítulo 4, verso 4, que isso é inimizade contra Deus. E aí qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. E o contrário também é verdade. Se você andar em íntima ligação com Deus, crendo na sua palavra, obedecendo a seus reclamos, permitindo-lhe atuar na sua vida poderosamente, naturalmente você vai estar em inimizade contra Deus, né? Certo. Então, o apelo de Paulo aos Coríntios aqui é que não deviam se prender um jugo desigual com os infiéis. Isso. Daí a pergunta ainda continua, né? Quais são as diferenças específicas? Olha, Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, ele deixa bem claro a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E aí nós temos a classificação de fiel e infiel. Aquele que anda na luz e que anda em trevas. O que segue a Jesus Cristo e o que segue a Belial. E uns se apresentam para cumprir o propósito de Deus, sendo templo de Deus, o Deus vivo, e outros usam seu corpo, a sua mente, a sua influência, para engrandecer o outro lado, né? Podemos dizer assim, a Satanás e suas máximas, servir ao mundo. Então, aqueles que querem realmente servir a Deus, é que nós temos uma condição. Eles devem se apartar deles, não tocar nada imundo e então serão recebidos. Terão um relacionamento íntimo de pai e filhos e filhas, diz aqui o Senhor Todo-Poderoso, né? Muito bem, certo. Agora a pergunta C. Explique nosso dever para com as pessoas do mundo. Porque a pergunta anterior, ela nos apresenta uma condição que, se mantermos a amizade com o mundo, nós nos afastamos de Deus. Então, como nós queremos permanecer conectados com Deus, então vamos nos distanciar do mundo. Mas isso significa que nós vamos romper completamente com o mundo? Ou existe algum dever que nós ainda temos com ele o mundo, né? Com as pessoas que estão aqui? É verdade, parece aparente paradoxo. E se a gente pegar algo que o apóstolo João escreveu, no Evangelho 3,16, nós temos as palavras de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Deus amou o mundo, ao ponto de dar seu Filho. E o mesmo apóstolo, depois, ele relata na sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, verso 15, em diante, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como é que pode? Se Deus amou o mundo, agora nós não devemos amar o mundo. Então, são contextos diferentes, né? Sim. Não devemos amar o sistema do mundo, a vida do mundo, as máximas do mundo, mas devemos
amar as pessoas que estão no mundo. É o que nós encontramos naquela passagem que diz que devemos aborrecer o pecado, mas amar ao pecador. E um fato interessante, que a palavra de Deus deixa bem claro, é que quanto mais próximos você andar de Deus, quanto mais próximos nós andarmos de Deus, mais comprometidos estivermos com Ele, mais atentos estivermos à sua voz, quanto mais espiritualidade uma pessoa desenvolver, maior será a sua sensibilidade com as necessidades do mundo, a necessidade das pessoas. Inclusive tem um teólogo chamado John Stott, ele tem um livro muito interessante, que tem o título Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E lá ele apresenta como o cristão contemporâneo deve ser, ou como ser um cristão contemporâneo. Que ao mesmo tempo ele é crente, é cristão, ele anda com Deus, ele vive os princípios do Evangelho, e ao mesmo tempo ele está atento às necessidades do mundo moderno, pós-moderno, e ele consegue adaptar a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho às necessidades das pessoas. Então isso é viver no mundo, é estar no mundo, mas cumprir o seu papel no mundo e sem se contaminar com o mundo. Como o próprio Cristo mencionou na oração que fez, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E também lá no Sermão da Montanha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Nós devemos estar no mundo com essa intenção. Não para mostrar a luz, assim no sentido de nos engrandecer, mas engrandecer a Deus, representando-o corretamente diante do mundo. E há um ponto interessante aqui na notinha, que nos leva a uma reflexão. Diz assim, eles devem se esforçar para divulgar a verdade aos homens em altos cargos e conceder uma justa oportunidade a essas pessoas para receberem e considerarem as evidências. Aí quando eu li essa nota, eu fiquei pensando, o que seria uma justa oportunidade a ser dada a essas pessoas, né? O que seria isso? Como seria essa justa oportunidade? Aí eu fiquei pensando, eu lembro que li no testemunho, ou foi um pensamento, que diz que nós devemos apresentar da forma mais sensata possível a verdade. Então, como se faz isso? Ajustando a nossa mensagem, a nossa maneira de viver a mensagem. Exato. Precisamos de viver de tal forma e apresentar de tal maneira a mensagem aplicada à necessidade das pessoas, que elas vejam sensatez, né? Que isso lhes traga admiração. E para isso nós precisamos da presença de Deus conosco, do Espírito Santo, da unção celestial, para que a mensagem seja levada de maneira em que realmente seja uma oportunidade para as pessoas. E não uma pedra de tropeço para eles entenderem, aceitarem o Evangelho, né? Exato. Muito bem, então nós vimos nesse primeiro tópico sobre vivendo com a humanidade. Entendemos que Deus, Ele quer estar muito próximo de nós. E temos a segurança de que, para nós que temos já aceitado o Evangelho, Deus está habitando conosco. E através de nós, Deus também está habitando nesse mundo. E pelas nossas obras, né, fazendo uso agora do texto do Sermão da Montanha, a glória de Deus é revelada ao mundo através das nossas ações, e Deus se faz presente neste mundo, né, procurando resgatar mais pecadores através da nossa ação também de evangelismo, nossa ação missionária, conforme mencionado aqui nesta pergunta C. Precisamos, de certa forma, nos afastar do mundo, não nos envolver com as práticas do mundo, mas também temos um compromisso com o mundo, né, de pregação do Evangelho, de anunciar a palavra. E fica um grande desafio para todos nós. Na verdade, 2 desafios aqui. O primeiro desafio é não se envolver com o mundo, né? E o segundo desafio é cumprir com a missão que Cristo nos deu. De, apesar de não se envolver com o mundo, estar nesse mundo compartilhando da mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho.